começa a semana trazendo informações do mercado de fertilizantes e para isso nada melhor do que conversarmos com o Jefferson Souza, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Jefferson, bom dia. Seja bem-vindo, meu amigo. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agro. Bom dia, Carla. Prazer é todo meu. Prazer em conversar com você essa manhã e toda a audiência. Vamos começar a semana com algumas novidades por aí. É verdade. Jefferson, já vou começar te fazendo a pergunta de US$ 1 milhão, que é: que momento é esse para as nossas relações de troca? Eu destacaria soja, milho e café, mas aí você, com a sua experiência e o seu panorama sempre muito completo, pode dizer para a nossa audiência que momentos são esses e quais são os seus sinais de alerta. Carla, eu começo pelo cloreto de potássio. Hoje é o fertilizante que o produtor está mais olhando para 24, 25. A maioria das conversas que eu tenho aqui internamente com os nossos clientes é sobre o KCL. Está numa condição muito mais atrativa do que estava, Carla. Só para você ter uma ideia, falando em nominal, eu tenho uma queda no cloreto acima de 40% em 12 meses. É o fertilizante que mais recuou no Brasil e é o que mais dá hoje uma relação de troca atrativa para o produtor olhando 24, 25. Porque a partir de agora, Carla, o nosso foco está na soja que vai ser plantada em setembro e no milho do 25. E claro, tem ainda a safra inverno, etc. Mas a grande massa de compra, ela se dá para a safra que vai começar em setembro. E o produtor já está comprando. Então, o meu destaque dessa manhã é a relação de troca do cloreto de potássio, que ela está abaixo da média. Esse é um ponto importante. A queda no cloreto de potássio faz com que a relação de troca fique levemente abaixo da média para a temporada que vai começar em setembro desse ano e o produtor só vai colher no final do ano ou no começo do ano que vem. E aí a gente está falando de momentos importantes de relações de troca para soja, Jefferson. Para a soja, exatamente. Então, no caso do cloreto, um momento bem interessante para a soja 24, 25. Você comentou sobre o café. O café também vem de um momento interessante. Estava fazendo agora pela manhã as minhas relações de troca e eu percebo que eu estou com relações abaixo da média para ureia, para MAP, para cloreto de potássio. Então, no caso do café, as condições que eu tenho analisando um preço disponível do café segundo o CPEA versus os fertilizantes, eu tenho uma relação de troca abaixo da média para o produtor de café também. Em contrapartida, Carla, quando eu olho o milho, aí a situação é um pouco mais delicada. Um dado importante para a gente começar essa manhã: a ureia subiu quase 20% nos últimos 30 dias. Ou seja, o produtor que precisa comprar agora o nitrogenado para utilizar no safrinha 2024, na nossa segunda safra, vai ter um preço por volta de 20% acima do que nós tínhamos no final do ano passado. Isso tira poder de compra, cara, porque o preço do milho não subiu. Você Exato. sabe, você acompanha igualmente, você percebe aí que o preço do milho não demonstra reações. E, consequentemente, você vê que o poder de compra do produtor ele se enfraquece nesse final de ciclo. É claro que agora nós temos um pequeno percentual de produtores para comprar ainda o nitrogenado, mas aquele que precisa comprar, Carla, fica, olha, o preço do nitrogenado subiu, eu digo que no curto prazo ele poderia subir um pouco mais. Jefferson, eu te fiz essas perguntas em relação às relações de troca justamente por conta desse achatamento nos preços das commodities, né? Nós temos uma pressão sobre o milho, nós temos uma pressão sobre a soja, nós temos uma pressão sobre o café. E isso sem falar outros produtos, mas olhando para esses três produtos versus esses comportamentos que você acaba de nos descrever. Então, uma pressão sobre uma pressão sobre o KCL, um aumento da ureia. Isso tem feito com que os produtores façam suas contas, entendam quais são esses momentos, quais são essas oportunidades, ou os negócios estão travados diante de tamanha incerteza, principalmente em relação ao clima, tamanho da safra e essa dificuldade com os preços? Carla, vamos fazer começando pela soja do ano que vem, né? A soja 24, 25. Nós estamos com os negócios abaixo do ano passado. Os produtores no Brasil estão com um percentual comprado abaixo do que estava no mesmo período de 2023 para a safra 23-24. Ou seja, essa queda no preço da soja, obviamente, está tirando o apetite do produtor na hora de comprar um insumo. Porém, Carla, eu tenho observado nos últimos 15 dias uma maior movimentação para o cloreto de potássio. Hoje, é o fertilizante que eu digo que é o mais atrativo e o mais procurado pelos produtores. As demandas que eu tenho aqui internamente são para cloreto de potássio. O produtor sempre me faz a pergunta: será que é hora de antecipar ou não? E hoje eu vejo que a demanda por KCL no Brasil é a que mais está trazendo aí os produtores para as negociações. Fosfatado, Carla, a relação de troca acima da média pela queda no preço da soja.
né? Você sabe, o preço da soja vem de uma queda forte no mês de janeiro. Isso diminui o poder de compra, aumenta a relação de troca para o produtor. A única hoje que eu encaro dentro da média, ou quem sabe abaixo, dependendo da negociação, é do cloreto de potássio. Fosfatado acima da média e o 0,1818, que é um formulário bastante utilizado, também acima da média para 24, 25, cara. Isso pela queda no preço da commodity. Então, nós percebemos que o apetite do produtor ele está abaixo do ano passado. O meu índice aqui, que eu faço a cada 15 dias, mostra que o Brasil comprou para 24, 25, menos de 20% das necessidades. Nessa mesma época do ano passado, o meu percentual estava perto de 30%. Portanto, eu vejo que o produtor ele está com o pé mais no freio em relação às aquisições e, na minha opinião, tem um motivo, essa queda no preço da soja. Ele está desestimulado a fazer negócios devido a essa forte derrocada no preço da oleaginosa. Jefferson, essa é uma posição perigosa, segurar tanto assim os negócios e a gente sabe que vez ou outra é por necessidade, sem dúvida nenhuma, mas é uma posição perigosa, né? Esse certo atraso em relação ao ano passado, e diante desses preços menores da soja, do milho, o próprio café ainda lutando para recuperar patamares importantes ali, pode ser arriscado segurar essas compras? Então, a gente está no começo ainda, né? Tem um bom período pela frente. Eu diria que esse atraso agora ele não é preocupante. O produtor tem uma longa janela ainda para tomar posição. Eu ficaria mais preocupado se nós tivéssemos com atraso no mês de junho e julho. Aham. Aí sim, aí é uma situação diferente. Agora não. Agora ele ainda tem um tempo para tomar decisão. Em contrapartida, eu vejo que as oportunidades elas acabam acontecendo. Semana passada eu tive produtores que fecharam o cloreto, até dando o exemplo, cara, com condições muito atrativas e fazendo barter, fazendo relação de troca. Então, em um momento em que a soja está com uma queda como essa, eu sei que é difícil você falar em compras antecipadas. Poucos produtores estão pensando nisso agora. Entretanto, você tem oportunidades. E aí, é claro, é importante mais do que nunca ele pensar nessa gestão de risco. Você comprar hoje um fertilizante e não vender nada de soja esperando um aumento no preço, você pode fazer um excelente negócio. Porém, você também pode fazer um mau negócio e comprometer a sua margem drasticamente. Lembrando, Carla, que hoje, quando eu penso em margem de produção, o sojicultor ou ele está muito perto do 0 a 0 ou ele está negativo. Exato. A maioria das conversas que eu tenho tido com os produtores, se o produtor efetuar a venda da soja na cotação que ela está atualmente no Cerrado brasileiro, ele provavelmente ele estará com prejuízo analisando o custo de produção que eu tive de 23, 24. Sem Isso dúvida. desestimula a compra e também desestimula a venda, cara. Eu vejo que hoje um problema que nós temos não é nem no preço do fertilizante propriamente dito. O preço ele está próximo ao histórico, a não ser o fosfatado, no caso de alta concentração, que está acima. O meu problema está nessa forte queda na soja. Jefferson, a Ana Cláudia Nascimento te faz uma pergunta que eu acho que é mais ou menos o que a gente tem conversado, mas acho que a gente consegue trazer uma resposta um pouco mais detalhada para ela. Ela diz assim: bom dia, boa semana. Planejamento de compras da próxima safra de verão. Já é hora de comprar? Vai depender justamente dessa relação de troca e dessas margens, né, Jefferson? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito, Carla, que o produtor vai ter que separar provavelmente as compras dele, se ele quiser tomar essa posição. E o mais importante, olhar essa relação, né? Cada um tem a sua, como eu sempre falo. Hoje nós temos rodadas de negociações que são interessantes para o produtor. Como eu disse, semana passada, final do mês de janeiro, eu tive negócios sendo feitos muito atrativos para determinados fertilizantes. Obviamente, o custo de produção do produtor não é só fertilizante, ele tem defensivo, semente, diesel, etc. Mas algumas oportunidades eu vejo que o produtor pode antecipar sem grandes problemas. Porém, Carla, eu volto a dizer, a lição de casa, nesse caso, ela tem que ser feita. Porque se nós deixarmos uma das pontas abertas, eu posso ter um problema lá na frente. Existe a possibilidade de nós vermos um preço de soja mais firme? Existe. Porém, o produtor sempre tem que pensar que a gestão de risco, em um momento como esse, ela é fundamental. Ah, eu não quero vender a soja agora no preço que está, não tem problema. Você pode optar por uma ferramenta de bolsa, um seguro, alguma coisa do tipo. Eu acho que isso tem que ser feito ainda mais em um momento como esse, cara. É muito importante o produtor ter essa consciência que a relação de troca é a bússola para ele tomar a decisão e que ele não pode arriscar quando a margem está muito apertada. Uma saca de soja hoje faz a diferença na conta, cara.
Jefferson, a gente tem uma diferença muito grande dessas relações entre as principais regiões produtoras do Brasil nesse momento, por conta justamente desse cenário de mercado para principalmente soja e milho nesse momento? Há algumas diferenças, cara, sobretudo por conta de frete, obviamente, né? O fertilizante acaba chegando mais caro em algumas regiões e o produtor vende a soja ou milho mais descontado. Então você tem algumas diferenças. Porém, quando eu observo algumas matérias-primas específicas, você tem hoje uma condição no Brasil inteira favorável. Obviamente que eu preciso analisar se o produtor vai comprar à vista, se ele vai comprar no barter, se ele vai buscar alguma linha de financiamento, algo do tipo. Não dá para eu generalizar que está 100% para todo mundo, porque, obviamente, vai depender da condição dele financeira e etc. Agora, o produtor que tem uma condição de fazer um barter ou buscar essa relação de troca à vista, eu acredito que está interessante, sim, ele olhar esse cloreto de potássio, sobretudo. Ele caiu muito, é o fertilizante que mais recuou, cara. Então, eu acredito que a possibilidade de nós vermos um preço mais firme ali no mês de junho, mês de maio até mesmo, ela é grande. Quanto maior a queda, maior a possibilidade de nós vermos um preço mais firme na boca da safra. Momento que provavelmente nós vamos ver aí os produtores indo às compras devido a um aperto na janela de aquisições. E Jefferson, a que você atribui essa baixa tão intensa do cloreto que motivou esse comportamento? Eu vou buscar um pouquinho, cara, as nossas conversas lá de 2021, 2022. O cloreto de potássio ele subiu muito, né? Se a gente pegar aí, o cloreto ele chegou a ser comercializado acima de US$ 1.100 a tonelada, custo de frete. Hoje o cloreto de potássio ele está abaixo de US$ 300 custo de frete. E o que muda essa conjuntura, primeiro, é que você tem países como Rússia e Bielorrússia entrando mais forte ainda no Brasil. No ano passado, para você ter uma ideia, cara, nós importamos mais de 13,5 milhões de toneladas de cloreto. Foi o maior volume importado da história do Brasil. Nós terminamos o ano de 2023 com o maior estoque da história de cloreto de potássio. Então, a oferta ela fez o trabalho dela. Eu tive um mercado brasileiro recebendo muito cloreto de origem sancionada, e isso fez com que o preço ele recuasse fortemente aqui no Brasil. A oferta do KCl ela é ainda muito favorável aqui dentro, cara. Então, isso, querendo ou não, é um impeditivo para um aumento no preço. Entretanto, essa demanda para 24, 25, se ela começar a ganhar corpo, sobretudo no Cerrado, eu posso dizer que daqui a pouco o preço tende a recuperar um pouco. Nesse momento, nós temos que ver o produtor comprando para ter uma reação no preço, porque a oferta ainda é favorável. É claro que nós temos conjunturas globais, como os contratos tradicionais entre os chineses, os indianos e assim por diante, mas a oferta brasileira hoje ela continua robusta. Porém, se essa demanda para 24, 25 ela se fortalecer, e eu acredito que pode acontecer isso, até pelo sentimento que eu estou tendo internamente, significa que daqui a pouco o preço pode subir um pouco. E outra coisa, cara, muita atenção ao preço da soja também. Não adianta eu comprar o fertilizante US$ 50 mais barato e vender minha soja 30% mais barato também. Eu Exatamente. preciso olhar essa relação. A moeda do produtor é o que ele produz. É soja, milho, algodão, seja lá o que for. Então não adianta nada eu pensar só no nominal do insumo. Isso cria uma falsa realidade para a minha gestão. Eu tenho que realmente trabalhar com a mesma unidade. Sacas de soja, sacas de milho, arrobas de algodão e assim por diante. Jefferson, você citou também, em contrapartida, a disparada da ureia, né? E eu acho que a Sem gente dúvida. poderia entender, então, essa disparada já com a pergunta do Estevão Brunoro. Bom dia, seria hora de travar milho pensando em relações de troca com a ureia? Talvez não seja o melhor momento para ureia e milho agora, né, Jefferson? Carla, para o curto prazo, eu acho que não tem muita opção. O produtor que vai usar nesse primeiro trimestre, ele está com uma janela apertada. Agora, o Para produtor quem lá do comprou, Safrinha 25, ou do verão, ou do inverno, vamos pensar assim, eu não vejo agora o momento de antecipação do nitrogenado, porque até mesmo essa alta da ureia, como eu disse, a ureia subiu praticamente 20% de janeiro até agora, em 30 e poucos dias. Esse aumento do preço da ureia, a gente tem que olhar alguns fatores importantes que motivou isso. E o que exato. motivou foi uma demanda que aconteceu no Oriente Médio, no norte da África, perdão, no Egito. Em uma semana, o Egito vendeu uma quantidade muito grande de ureia. Segunda coisa, nós tivemos algumas paralisações no Irã, que é um importante fornecedor. Nós tivemos também um tender indiano e etc.
Agora, se eu pensar no médio prazo, eu não encaro que essa alta ela vai permanecer, cara. Por que isso? Primeiramente, eu tenho uma amônia recuando, que é uma matéria-prima básica para a fabricação de ureia. Segundo ponto, gás natural. Eu me lembro que a gente conversava em 2022, 2021 sobre o gás. O gás natural explodiu na Europa. Agora não. Mesmo no ápice do inverno europeu, o gás natural está caindo. Então você tem um outro fator importante. E terceiro ponto, Carla, a relação de troca para o produtor americano, que daqui a pouco ele vai começar a tomar as posições, também está acima da média. Nós não podemos esquecer que o milho na Bolsa de Chicago também recuou e hoje ele opera abaixo de $5 o bushel. Eu analisando a combinação entre preço de milho e preço de ureia, eu posso dizer para você que o produtor americano está com uma relação de troca acima da média. E digo mais, o produtor americano hoje, analisando o estado de Illinois, ele tem um prejuízo para produzir milho e um prejuízo acima de $200 por hectare. Então, significa que hoje é muito difícil manter um preço de nitrogenado elevado se eu não tenho poder de compra para o tomador de decisão, que é o produtor rural. E nesse momento eu preciso olhar para o produtor americano, porque daqui a pouco ele vai tomar essa posição. Então eu vejo que essa alta na ureia, ela não é uma alta duradoura se tudo acontecer conforme, né, a gente não tiver nenhum movimento atípico, como conflitos e etc. Então eu vejo que nesse momento existe essa alta, quem precisa comprar agora, infelizmente não tem muita opção. Agora, você adiantar compras aí para o segundo semestre, eu também não encaro como uma boa alternativa. O produtor tem que ficar atento aos movimentos globais, esses conflitos que acontecem agora no Mar Vermelho, aumento de frete marítimo, tudo isso sempre é importante ser acompanhado. Porém, não é nada terrorista a ponto de antecipar compras lá para o segundo semestre. Bom, Jefferson, a gente vai colocar todas essas informações no radar e continuar conversando contigo, trazer você mais vezes ao Bom Dia Agro. Quero muito te agradecer pela companhia, pelas informações, sempre muito ricas, né? Principalmente orientações para o produtor que nos acompanha. E a gente continua a se falar, meu amigo. Muito obrigada, uma excelente semana para você e até a próxima. Igualmente, cara, excelente semana e bons negócios a todos. Obrigada para você também, meu amigo. Até mais. Um abraço. Obrigado.